Fala, se inscreve, voltei. E aí? Nossa, eu me lembro agora que há um tempo atrás, o pessoal que já assistiu o canal há um bom tempo vai lembrar que eu coloquei lá na comunidade pessoal no Reddit discutindo para saber se o Accelerator está no level God Magic ou não. Mas naquele tempo ninguém levou a sério, ficou, eu não sei o que é isso, não, tanto faz se é mais forte ou não, ele ainda é um mitoso. Mas hoje em dia eu falo que ele é mais fraco e todo mundo já vai criticando. Não, ele é mais forte por causa de... Eita, como eu gosto disso. E outra coisa que eu aprendi é que provavelmente é melhor não colocar o Accelerator na votação. Meu Deus, que votação é essa? Mas já que ele ganhou, vamos trazer logo o vídeo dele. Agora, quando será que eu vou postar o do Tom, hein? Tá demorando. E também tem o top 10 geral, que finalmente eu tô quase conseguindo terminar o balanceamento. Falta só as primeiras posições ali, os 5 primeiros, tá meio complicadinho de fazer, mas eu já vou terminar. Esse vídeo até vai dar pra ajudar a entender mais ou menos como é que eu faço o balanceamento dos personagens e tal. É bom já assistir esse vídeo. Então, pra eu explicar a diferença do Accelerator pra um God Magic, primeiro você precisa entender como funcionam níveis de poder em Toaru. Claro que Toaru faz aquele bagulho dos Esper ter os levels lá, do 1 a tal, e os magos têm as classes também, cada mago tem uma coisa. No entanto, quando você vai fazer balanceamento de personagem de Toaru, você não tem que levar muito aquilo em consideração. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem, por exemplo, Espers como a Mugino, que é uma Esper level 5, que é peso de papel. Além dela, é claro, temos também Espers como a Kimi, que classificaram ela como a level 0 até descobrirem o poder dela e ela nunca ganhou a classificação oficial. No entanto, ela já é um Esper level 5. Ou o próprio Sogita, que provavelmente conseguiria estar ali entre provavelmente ele seria o quarto Esper level 5, ou ele já seria o terceiro. Ele seria um bagulho assim, tá entendendo? Tipo, ele já é bem mais alto do que ele tá classificado oficialmente. E isso também tem alguns exemplos na classe da magia também. Por exemplo, a classe mais alta é a God Magic. No entanto, se a gente for olhar os poderes do Alastair, e o Alastair não é um God Magic, mesmo assim o Alastair consegue dar um pau nos God Magic, o que fica daquele jeito. E o Olerius? O Olerius também não é um God Magic. No entanto, ele tá ali bem pertinho, mas não virou um. Então fica naquela também. Então dos dois lados tem isso. Eles criam as classificações, mas a classificação é cheia de furos, então não dá pra confiar 100% nela, quando você quer ver se um personagem é mais forte que o outro. Então se você quiser fazer uma análise pra descobrir qual o personagem mais forte, tipo, você tá com dois personagens na mente, quer descobrir qual dos dois é mais forte, as coisas que você tem que analisar primeiro, isso vale pros dois, não importa se for Esper ou Mago. Primeiro é o nível de poder dele. Aí sim você vai analisar a classe que ele tá, se for level 5, se ele for um God Magic. Você tem que analisar isso, porque mesmo que possa ser irrelevante, ainda assim é bom ter uma noção disso na hora de fazer a comparação. Segundo, quantidade de poder. Se ele for um Esper, tipo, você vai saber que pros level 5 tem uma maior quantidade de AINT, de energia assim. Se você tiver outro jeito de checar, é mais útil ainda, tipo, se ele tiver mostrado alguma hora, de vez em quando aparece assim na novel, assim, no mangá, mostrando uns grafites, mas não dá pra coisar isso muito não. No entanto, se alguém falar, tipo, ele tem uma quantidade de energia muito grande, se for um mago, se ele tiver uma quantidade de magia gigantesca, se ele for um Esper e alguém tiver falado que tem um grande campo aí em volta dele, isso vai ajudar também na hora de calcular a experiência de batalha que esse personagem tem. Se você estiver analisando, não sei, o Toma, o Accelerator, alguém, você tem que ver as experiências de batalha que ele teve, quantas vezes ele lutou, como ele se sai numa luta, se ele é rápido em criar estratégias. Isso é importante, experiência de batalha. E por fim, você tem que analisar a sua habilidade. A habilidade dele tem várias funções ou é algo básico, é algo que só tem uma função? Dá para ser usada de várias formas ou só tem uma? E o portador sabe usar ela bem? Por exemplo, a Misaka, ela controla a eletricidade. No entanto, ela não só usa eletricidade, ela conseguiu utilizá-la para controlar a areia de ferro. Ela usa como um jeito de mudar o campo da batalha para uma forma mais 3D, tipo, ela conseguindo ficar no teto, lutar em outras formas de campo de batalha. E para
pra terminar você tem que usar a habilidade dele naquele pedra, papel, tesoura. Sabe aquele efeito Pokémon também, que um elemento é mais forte que o outro, tal. Ou pedra, papel, tesoura. Pedra é mais forte que a tesoura e mais fraco que a pedra. Você tem que analisar isso também nas habilidades do usuário. Mas claro, mesmo usando tudo isso, ainda vai ter aqueles personagens de Coringa que simplesmente ignoram esses fatos e usam alguma coisa roubadona e acabam. Como é que eu tô falando assim? É tipo personagem como o Toma mesmo, que tem um braço que anula a coisa. Então ele, mesmo que você leve todo em consideração que ele perca nas outras coisas tudo, o efeito pedra, papel, tesoura do fato da habilidade dele ser uma pedra que consegue esmagar as outras sempre vai prevalecer ele. E não só ele, o Kamisato também. O Kamisato com o Word Reject lá, ele consegue ter uma vantagem enorme sobre os outros personagens. Mas é claro, tirando esses Coringa da vida que existem, esse é o jeito mais fácil de você balancear um personagem. Você analisa tudo isso e aí consegue ver se um personagem tem chance de ganhar do outro ou não. Explicado isso, agora é hora de falar a diferença do Accelerator para um Deus Mágico. Mas para você entender a diferença completa, você precisa saber o que é um Deus Mágico. Um Deus Mágico, também referido por magia, às vezes você pode ver algumas pessoas chamando ele assim. É basicamente alguém que consegue dominar a magia total e ao mesmo tempo dobrar ela como quiser. O que é que eu tô falando com isso? É tipo... Sabe que alguns magos têm algumas limitações de coisas que eles não podem fazer, não é? Exatamente. Um deus mágico não tem essa limitação. Ele pode realmente fazer tudo. Ele beirando a onipotência. Porque ele não é onipotente completo, tipo... quando eles ficam totalmente completos, aí sim, eles são onipotentes. Mas existem também aquela coisa dele do autor não querer fazer um onipotente, já que ele fica brincando com o paradoxo da onipotência. Como assim? É tipo, vamos dizer assim, você sabe que é um ser onipotente, né? Quer dizer que é o todo-poderoso, consegue fazer tudo e tal. Agora me diz, se eu posso fazer tudo, eu poderia criar uma pedra que eu não pudesse levantar? Aí você pensa, pode, né? E não, se eu criar uma pedra que eu não posso levantar, quer dizer que eu não posso levantar a pedra. Quer dizer que eu não posso fazer tudo. Aí então não pode fazer tal pedra. Então quer dizer que eu não sou capaz de fazer tudo. Eu não posso criar essa pedra. Aí cria esse paradoxo. Então ser onipotente não pode existir. Aí por causa disso ele cria algumas limitações para os God Magic. A mais clara dessas limitações é o fato do 50-50. Como assim? É sempre incerto se a habilidade que eles vão utilizar vai dar certo ou não. Como assim de novo? Digamos que a Otnus quisesse cortar o mundo ao meio. Tem 50% do feitiço dar certo e 50% de chance de dar errado e ela ser cortada ao meio, entendeu? Vai dar nisso. Uma vez ela tentou cortar o braço do Olero disfarçado de Thor e foi o braço dela quem caiu. Tá vendo? Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas quando dá certo, os efeitos é basicamente tudo possível. Mas é claro, sempre existe aquelas formas de você quebrar até essa limitação. No caso da Otnus foi criar Gungnir. Com a Gungnir ela já não tinha mais essa limitação do 50-50. Falando nisso, um deus mágico, já foi falado pelo Toma e por outros personagens da história que o deus mágico é basicamente o level 6 do mundo da magia. Então, como você pode ver, nenhum expert até agora conseguiu chegar no level 6, enquanto alguns magos já conseguiram chegar no God Magic. Claro, nunca é tão fácil. Por exemplo, sempre vai ter aquele impedimento de você se tornar um God Magic. Como assim? É bem difícil de se tornar um nível quase impossível. E os que fizeram tiveram que passar por algumas provações bem difíceis. A Otnus teve que arrancar o olho dela lá naquele lago, até eu falei no último vídeo. E depois ela se enforcou numa árvore, porque ela precisava morrer para ir reencarnar como um God Magic. Além disso tem a Nephist também, que eu me lembro que os súditos dela, para criar ela, se mataram. Eles se mataram lá, um monte de gente se matou para que ela pudesse existir. Então tem um monte de coisa, tem um monte de tramóia antes de você conseguir se tornar um God Mágico. Tendo isso explicado, vamos falar logo a diferença do Accelerator por God Mágico. Eu já repeti isso algumas vezes nesse vídeo. Mas então, o Accelerator não é um God Magic. No entanto, eu não estou dizendo que ele não pode derrotar os God Magics. Isso não é a mesma coisa. É como eu disse antes, o Alastair não é um God Magic. No entanto, o Alastair conseguiu dar uma surra em alguns outros God Magic. O Accelerator não é um God Magic porque falta pra ele os feitiços, as habilidades de um God Magic. Digamos que ele tá beirando a um God Magic. No entanto, ele ainda não se tornou um. Ele tem magia pra caramba? Tem.
ele tem vários feitiços? Tem. No entanto, ele não passou por um ritual como os outros para se tornar um God Magic. Ele, é claro, não conhece as habilidades de um God Magic de poder apagar a realidade e reescrevê-la como um God Magic faria, porque as habilidades mágicas dele vêm direto da Clifa. A Clifa não é uma God Magic, então ela não tem as habilidades de um God Magic, entendeu? É tipo, você evolui para um God Magic e passa muito tempo naquele estado, e aí sim você vai conhecendo algumas coisas novas, algumas habilidades novas. Se a Clifa nunca foi, ela não vai conseguir passar isso pro Accelerator. Se o Accelerator tivesse um tutorial com a Optimus, por exemplo, ela começasse a ser... Se ele tivesse feito um contrato com a Optimus e ela passasse todas as habilidades dela para ele, ensinando tudo assim sobre ritual, aí ele se tornaria um com certeza, né? E é outro fato também. Tem gente que fica me perguntando se o Accelerator ainda pode evoluir. Claro que ele pode. Ele é um Esper level 5 e um mago poderosão. Ou seja, ele ainda pode evoluir tanto na classe de mago para um God Magic, quanto na classe de um Esper para um Esper level 6. Então o cara ainda tem uma estrada de evolução gigantesca. Diferente da minha Optimus, que... Meu Deus, ela era tão linda, ela era tão poderosa, diva. Mas vimos o poder máximo dela e agora, como eu já disse antes, ela ficou mais fraca e não estamos mais vendo o poder total dela. Eu não acho mais que ela voltará àquele poder total. É possível, ainda temos Gênesis. E agora, vamos falar logo da coisa. O Accelerator vem ser um deus mágico. Então, ele consegue vencer sim alguns God Magics. Por exemplo, a Nephist, eu acredito que ele seja assim capaz. Isso porque tem aquela... os God Magics poderiam simplesmente deletá-lo? Não, nem tanto, né? Tem aquela questão de que, com a ajuda da Clifa, a energia de deletar as coisas de todas as direções talvez não afete. Tipo o prédio sem janelas. O prédio sem janelas, pra quem não se lembra, é feito baseado nas habilidades do Accelerator. Então, mesmo que um golpe seja de todas as direções do Accelerator, tipo um golpe que delete as coisas, talvez... é certeza. Não afetaria, se não afetou o prédio sem janela, não afeta ele, aceita? Então, alguns deuses mágicos, mesmo que eles sejam fortes, alguns deles, como apanharam pro Aiwas ou Alastair, conseguem, sim, quer dizer, não podem vencer o Accelerator. Eles apanhariam. No entanto, existem aqueles que conseguem destruir conceitos, como a própria Optimus, ou então qual deles era? Niang? E eu acho que e o próprio Alastair e a Annie. O que é que tem esse daí? A Annie e o Alastair não são God Magics, olha isso. Mas então, esse pessoal aí, além deles terem habilidades que poderiam superar o Accelerator no máximo, eles têm coisas como a Optimus pode deletar conceitos. Como assim? Vamos dizer que ele não atacasse o Accelerator logo de cara. Se lembra que ela pode deletar coisas como a rede Misaka? Ou então ela pode deletar o próprio sistema de vetores? Exatamente. Ela pode reescrever o sistema de vetores, pode fazer essas coisas. E sem isso, as habilidades do Accelerator, já entendeu onde eu quero chegar? Para se livrar de coisas assim, com destruir conceitos, ele precisaria ter a capacidade de mudar as fases do mundo. E para isso, ele precisaria ser um God Magic. Então, para mim, eu acredito que... E falando nisso, olha só que interessante. O Alastair e a Annie Sprengel, para mim, eles são a maior vantagem contra o Accelerator. Eles têm aquela capacidade mais forte de derrotarem ele. O que é que acontece? Eles não são God Magics. Mas você entendeu qual é o conceito de falar que o Accelerator é mais forte do que um God Magic? O conceito God Magic em si, ele não é mais forte. Afinal, o conceito God Magic pode deletar os outros conceitos, tipo o vetor e coisas assim, e isso por si só derrotaria o Accelerator. No entanto, ele pode sim derrotar alguns God Magics. Deixado isso bem claro, agora já faz total sentido o resto das ordens que eu vou fazer no futuro dos top 10. Agora que vocês entenderam como é difícil balancear, sabendo que existe tudo isso, o fato de que um perdeu pra outro, e outro perdeu pra outro, e outro perdeu pra outro, só que um perdeu pra um, fica difícil de balancear, por isso que eu tô demorando pra trazer o top 10 geral. Mas agora o problema é vocês entendem como é difícil fazer o balanceamento. E também entenderam a diferença do Accelerator para um God Magic. Ele não é um God Magic simplesmente porque ele ainda não passou pelo ritual, essas coisas de se tornar um God Magic. Quando ele passa, se ele quiser passar, aí sim ele conseguiria. Tanto que eu acho que foi por isso o verdadeiro motivo do Accelerator ter ficado de banco. E como o New Testament foi mais pro lado de
e mostrar mais do level 6 secreto dos magos, que seria os God Magic. Eu tô na sensação de que o Genesis Testament talvez queira ir pro lado da magia e mostre, da ciência, quer dizer, e mostre o level 6. E se alguém for se tornar um level 6, já tá meio óbvio quem vai ser o primeiro, né? Não que ele seja o único, mas já sabemos quem é que vai ser o primeiro. E quando isso acontecer, aí sim eu quero ver alguém vencer os Esper que chegarem nesse nível. Eles vão estar em outra level da consciência. Bom, espero que tenham entendido. Obrigado por assistirem o vídeo. Valeu, falou, fui. O do Thomas vai sair, confia.